ITR, o que é, como vivem, do que se alimentam? Para, meu filho, ITR, Imposto para Propriedade Rural. Se você já se deparou com essa sigla ITR e se perguntou o que é ITR rural, não se preocupa, que é uma dúvida que assola muitos produtores rurais e entre outras pessoas. O ITR rural, como é mais conhecido, é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ou seja, um tributo de competência da União Federal. Mas vem comigo que eu vou te falar tudo sobre IR nesse vídeo. Então, roda a vinheta! É isso aí, meu querido. Seja bem-vindo, já inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. Fala aqui o que você quer que o Pedrão te explique, que eu vou te ensinar. Então, vamos lá? Bom, esse imposto está previsto aí no artigo 153.6 da Constituição Federal de 1988 pela Lei 9.393/96 e possui uma característica um tanto quanto peculiar. Nele existe a possibilidade de ser fiscalizado e cobrado pelos municípios caso haja lei e convênio com o governo federal e por oferecer maior facilidade, isso tem tornado aí cada vez mais comum. Bom, nesse conteúdo completo aqui desse vídeo você vai saber tudo o que você precisa saber sobre o ITR de 2022. Inicialmente, você vai aprender aqui como calcular o IR, o que é esse imposto e qual a sua importância, bem como o prazo de pagamento também. Informação importante para você não perder. Hein? E depois vai conferir informações sobre consulta de ITR, quem está isento, bem como as vantagens para o produtor rural, se é que tem, nem pagar imposto nesse país nosso. Então, bora lá. Então, o que é ITR? Aqueles que possuírem o imóvel fora das áreas urbanas, nos municípios do país, não pagam o Imposto Predial e Territorial Urbano, conhecido como IPTU, que você já sabe aí. Mas sim, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, o IPTU da roça, digamos assim. Então, assim como o IPTU, o valor tem que ser pago anualmente para a União. Mas diferenciando aí o imposto urbano, o imposto rural não tem uma quantia fixa. Então o ITR rural possui dois objetivos: arrecadação e regulação extrafiscal. A Receita Federal também deixa claro que o ITR rural visa desestimular a existência de grandes latifúndios improdutivos, terras que não produzem. Por isso seu valor não é uma quantia fixa, já que o cálculo depende do tamanho da propriedade, mas também como está sendo utilizada toda essa área. E caso a fazenda tenha pouca área produtiva, ela deverá prestar contas aí à Receita Federal. Mas como calcular esse bendito ITR? Bom, como falado anteriormente, o ITR não é fixo. Mas por quê? Bom, esse valor é calculado com o uso de dois fatores, o VTNT, ou seja, o valor da terra nua tributável, e a alíquota. Para descobrir o montante do VTNT, é necessário multiplicar o VTN, o preço de valor do solo, pelo resultado da divisão da área tributável com a área total. Entendeu? Calma aí, o cálculo vai ficar assim, olha essa fórmula aqui, ó. VTNT igual a VTN vezes a área tributável dividido pela área total. E o prazo para pagar o ITR, qual que é? Bom, é até 30 de setembro do ano corrente. E é importante se atentar para evitar de ter que pagar multas pelo atraso do pagamento. E no caso que o imposto não é devidamente pago uma vez, vai decidir uma multa aí de 1% sobre o valor total. E as alíquotas do ITR variam de acordo com o grau de utilização do imóvel. Isso é praticado com o intuito de evitar a manutenção de propriedades improdutivas. E as alíquotas do ITR rural são progressivas, de acordo com dois fatores: área total do imóvel e grau de utilização desse imóvel. Conforme tabela prevista por lei, as alíquotas podem variar de 0,3% e 20%. Por exemplo, o imóvel rural com uma área acima de 5.000 hectares tem uma alíquota mínima de 0,45% e máxima de 20%, conforme o grau de utilização das terras. E o contribuinte sempre deve verificar o tamanho de sua propriedade e seu grau de utilização em relação ao plantio, pastagem para pecuária, exploração extrativista e a exploração de atividades granjeiras, aquícolas e etc. Todas as atividades aí na sua fazenda. E eu sei que você já deve estar se perguntando aí, então como pagar esse maledeto imposto? Passo a passo para emitir o Imposto Territorial Rural. Primeira coisa, você vai acessar o portal da Receita Federal. Primeiro preciso só entrar no site, principal do imposto da Receita Federal, o próprio site da Receita. Então é preciso clicar em certidão de débitos relacionados com os tributos. Preencha os dados das informações, digite os caracteres pedidos lá e faça a consulta, as informações da sua propriedade. o que é que acontece se não pagar o ITR?
Meu filho, se você não pagar o ITR, o produtor rural vai ter que arcar com uma multa de 1% sobre o valor do imposto e, além disso, não vai poder nem regularizar, nem vender esse imóvel, nem vender um pouco da produção também, né? Principalmente para as multinacionais. E, ó, tem gente que é isento do ITR também. Quem é, Pedrão, essa galera? Bom, é importante prestar atenção nas regras de isenção do ITR. Afinal, o imposto traz políticas claras acerca de quem pode ser considerado isento ou não. E nesses cenários, ainda é preciso declarar o imposto, mesmo que indicando que a sua propriedade está imune ao valor. Mesmo que você não precisa pagar, você tem que declarar. E uma das primeiras perguntas na declaração se o imóvel está imune ou não, caso o produtor indique que sim, deverá apontar a causa dessa imunidade. Calma aí que eu vou te detalhar quais são essas causas. Bom, propriedades pequenas de até 30 hectares geralmente são consideradas isentas. Então não é preciso se preocupar com os valores a ser pagos, apenas com a declaração. Propriedades de até 100 hectares na Amazônia Ocidental ou no Pantanal são isentas também. Já os de até 50 hectares que estão na zona da Amazônia Oriental ou no polígono das secas também não precisam pagar nada. Anotou disso? Olha só, ainda tem mais, hein? Além disso, áreas quilombolas, assentamentos para reforma agrária, bem como propriedades para fins cerimoniais e religiosos também não pagam, beleza? E precisamos mencionar também aí as áreas destinadas a partidos políticos, entidades sindicais e os imóveis da União também não pagam, né, obviamente. E é importante atentar para esses critérios para que o produtor rural saiba quem precisa ou não precisa pagar. Mas em todos os casos, refrisando, é importante e obrigatório você declarar todas essas informações. E funciona como um meio de controle para o governo, de forma similar ao IPTU para as propriedades urbanas. É a mesma coisa do IPTU, só que para a fazenda. E qual a função do ITR na sociedade como um todo? O ITR é um imposto federal mais distribuído de forma equilibrada, sendo que metade vai direto para a União e metade fica para o controle dos governos locais, do município. E assim, é um imposto que auxilia o país também e também coopera com a região onde está aquele produtor rural. Pode ajudar em financiamento e retornar em forma de investimentos públicos para a região, bem como gerar aí maior transparência para os órgãos do governo acerca da região. A ideia é tentar desestimular o caso de grandes propriedades pouco usadas socialmente, sem o propósito de geração de renda, de produção. E dessa forma, paga mais quem tem maior imóvel e quanto menos ele for utilizado, tá bom? É um complemento aí ao IPTU, então só paga o ITR quem não tem que pagar o IPTU e vice-versa. Há inclusive casos de propriedades urbanas usadas para fins rurais que se encaixam como rurais, então também tem que pagar aí o ITR. Nesse sentido, é também um estímulo ao uso para a produção rural, para atividades e negócios que geram renda e ajudam a movimentar a economia ou a agricultura ou a pecuária. E com isso, né, diminui-se aí o índice de terras improdutivas no ambiente rural para que o governo consiga desenvolver as atividades econômicas, gerar emprego, entre várias outras questões aí. Bom, e há 3 grandes documentos associados ao Imposto Territorial Rural, o DIAC, o DIAT e o ADA. O DIAC, o DIAC, Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, é um relatório com as informações descritas acerca do imóvel. O outro é o DIAT, DIAT, Documento de Informação e Apuração do ITR, com as informações específicas para apuração e controle do imposto. E também vale mencionar o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental, que esclarece regiões não tributáveis para o governo, o que ajuda no controle dos valores do imposto para cada proprietário. Assim, donos da propriedade, pessoas jurídicas ou físicas, devem arcar com o imposto. Quando houver mais de um dono, ou um deles também deve fazer a declaração. Também devem declarar os ocupantes de condomínio rural, que ganharam aí a oportunidade por contrato ou por outras ações. Mas quais as vantagens de ter o ITR aí em dia, né, regularizado? Bom, a vantagem é o quê? Segurança, possibilidade de venda e transferência, recebimento de indenizações, desconto em compras, financiamentos, etc., já que a maioria dos bancos vão pedir para você aí a sua certidão negativa, tá? E vamos ver com detalhe aí cada um desses pontos e outros a seguir. Mas assim, você vai entender melhor o porquê que você tem que manter sempre em dia com o registro do imposto sobre aí as propriedades rurais. Bom, falando de regularidade, o pagamento e a declaração do ITR são essenciais para quem deseja se manter regular e em conformidade com a lei, com a fiscalização, respeitando as normas do país, obviamente. E assim é possível realizar outras ações com a propriedade, de modo que você pode expandir o seu negócio e manter
consistente na sua empresa. Quando eu falo de segurança, é o quê? Para garantir uma segurança maior na sua propriedade rural. O produtor tem que assegurar a transparência no controle desse imposto rural. E dessa forma, é possível aí evitar situações de desapropriação, por exemplo, né, muito comum no Brasil, ou ações governamentais que afetam a sua produção e a sua renda, ou seja, segurança para você jurídica. E em questões de propriedades familiares, em que é necessário realizar registros aí de herdeiros e questões similares, a transparência na declaração do imposto de ITR é fundamental para que se tenha menos dores de cabeça possível, né? Está na lei, está registrado, está tudo certinho. E as possibilidades de venda e transferência, né? Imagina um cenário aí que um produtor rural que não se mantém em dia com a sua declaração de ITR e esse produtor aí negligencia as declarações, o pagamento das taxas correspondentes à sua utilização e ao tamanho do seu imóvel. E aí recebe uma boa oferta, né? E digamos que o dono queira vender a propriedade, ou um dia vai perceber que não é possível. Por quê? Porque o documento não está em dia. Afinal, não se pode fazer a transferência de fazendas ou a venda sem a regularização do imposto territorial rural. Mas você precisa arcar com as multas, com o débito, e nesse quesito, antes de fazer a decisão do negócio, antes de concretizar esse negócio. Bom, para evitar esse cenário, é bom sempre estar atento aos prazos, à necessidade de conformidade, com a fiscalização, com tudo certinho, beleza? E quando a gente fala de recebimento de indenização, olha só, caso uma propriedade rural seja desapropriada pelo governo ou sofra alguma ação, os órgãos superiores recorrerão ao ITR do imóvel para determinar a indenização, de acordo com o tamanho, com a descrição, até com as atividades que ocorriam ali, né, que estão registradas. Ou seja, é uma forma de reforçar a proteção do produtor rural em caso de situações inesperadas. E também tem a parte de desconto em compras. Olha só, com o imposto rural em dia, os produtores conseguem facilmente descontos na compra de equipamentos essenciais na produção diária, como veículos e máquinas. Então é possível conseguir preços especiais e ofertas, bem como linhas de crédito concedidas por políticas ou programas de governo, inclusive. E o imposto serve para provar realmente que o produtor tem necessidade daquilo que solicitou, uma vez que acrescenta aí a credibilidade, ao profissionalismo necessário para prosseguir com esse processo para obter esse crédito na sua atividade. Bom, e aí quando a gente fala de financiamento, né, falando de crédito, para quem precisa de financiamento e linhas de crédito em instituições bancárias, a declaração do imposto sobre as propriedades rurais também ajuda bastante, né? Afinal, você vai estar todo regularizado. E os bancos já utilizam o ITR como um meio de avaliar se o produtor realmente gera o valor necessário para arcar com as parcelas ou com o financiamento desse empréstimo, se ele tem condição de pagar. Ou seja, é um elemento que integra a análise de crédito. E assim eles conseguem validar que a pessoa não se tornará inadimplente. E o registro do imposto sobre a propriedade rural funciona como um documento que comprova a necessidade e também como um fortíssimo argumento para que as instituições aprovem aí os seus pedidos de financiamento. Bom, e serve também para provar que você é produtor, né? Em qualquer situação que você precise provar que você é um produtor rural com atividades econômicas consistentes, sendo executadas em sua propriedade, o registro do ITR também pode ser usado, pode ser utilizado. E a partir da declaração, você prova aos órgãos e ao mundo que é um produtor e que possui uma propriedade em seu nome, por exemplo, né? Dessa forma, você melhora a sua reputação e trabalha a credibilidade como profissional de atividades rurais. E vai até melhorar a gestão da sua fazenda. Sabe por quê? Porque pouca gente consegue chegar por esse ângulo. Mas a declaração do imposto territorial sobre as propriedades rurais também é uma forma de otimizar a gestão do seu negócio. Afinal, o imposto permite entender se a terra está sendo bem aproveitada ou se há possibilidades de melhoria. Lembra-se, quanto menos utilizada aí essa propriedade, maior é o imposto. Então, o produtor pode usar a própria taxa como uma forma de repensar a sua produção, né? Ou seja, ele tem que entender se ele está utilizando da melhor forma a propriedade. E isso dá base para decisões com relação às atividades de foco, né? Para tentar aí novas estratégias ou de busca de uma maior lucratividade. E também outro ponto é a valorização imobiliária, que as propriedades com declaração do imposto em dia são mais valorizadas. Por quê? Porque não somente é possível vender e transferir com facilidade, como o valor aumenta e pode influenciar também nas decisões de compra. Claro, estamos pensando aí em propriedades que servem ao produtor rural e são a base para o seu negócio. Contudo, todos os cenários devem ser avaliados por oportunidades de negócio que surgem e precisem de uma análise rápida. Às vezes, uma decisão de vender uma propriedade pode alavancar uma propriedade de outra,
por exemplo, investir em outras atividades ou na expansão da capacidade produtiva, né? Vender um pedaço para investir na propriedade. E na hora de comprar imóvel rural, o comprador certamente vai se preocupar com os pagamentos dos impostos, pois tudo tem que estar regularizado para evitar aí dores de cabeça no futuro. É importante, então, declarar devidamente os impostos todos os anos para assegurar essa valorização aos olhos do mercado, que pode representar um bom dinheiro para os investimentos aí em outras estratégias. Bom, e como e quando é recolhido aí esse ITR? Bom, para o recolhimento do ITR rural, é necessário que o contribuinte faça anualmente a DITR, a declaração de ITR. Toda pessoa física ou jurídica que seja proprietário ou possuidor, condômino, expropriado, inventariante, compossuidor e etc. de propriedades rurais tem a obrigação de fazer a declaração do ITR. Bom, concluindo, nesse vídeo você pode compreender um pouco aí o que é esse ITR rural, né, que é o Imposto sobre a Propriedade Rural. E aqueles que possuem propriedades rurais têm que estar atentos aí sempre aos tributos, aos impostos recolhidos e na maneira que eles são calculados, né, e dessa forma é possível ter maior controle sobre as necessidades da sua propriedade rural, comercializar sua produção da maneira melhor, né, ter mais resultados. E para saber mais sobre o ITR, nós gravamos um podcast com o rei do ITR. Está aqui na galeria do nosso canal. Aqui, ó, clica aqui, ó, aqui, em algum canto aqui dessa tela. Foi 1 hora de bate-papo com o Eliel. Ele que é contador, né? A gente deu uma aprofundada boa sobre o assunto, perguntamos várias coisas e foi um episódio sensacional. Então, se você quiser aprofundar mais nesse conteúdo, assiste esse vídeo que eu tenho certeza que vai esclarecer mais dúvidas para você. Mas e aí? Você está assistindo esse vídeo aqui até agora? Eu já paguei quem eu devia. E você já pagou? Então paga quem você deve aqui, ó. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, me fala sua dúvida aí e também qual outro assunto você quer que eu te explique, que eu vou explicar com o maior prazer, se eu souber, claro. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer informação para você. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.